a abrirem suas Bíblias, seus aplicativos, no segundo livro do Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Essa história que nós vamos ler no Evangelho de Marcos, ela fala de dois personagens. E esses dois personagens nos ensinam duas características importantes da nossa fé cristã. Nós vamos ver no texto. O primeiro personagem é Jairo. A história vai dizer que Jairo, ele é líder religioso, ele é líder de uma sinagoga. Para que você entenda o que é uma sinagoga, diretamente, sinagoga era a igreja do judeu. Isso aconteceu porque 600 anos antes de Cristo, os babilônicos invadiram a região da Judéia, levaram o povo cativo, e o povo que antes adorava no templo, agora vai para a Babilônia e não tem mais nada lá, nenhum lugar. Então eles criam um lugar para eles cultuar a Deus, lerem a Bíblia hebraica, e aí deu-se o nome disso de sinagoga. Então sinagoga era uma igreja, e as sinagogas eram muito parecidas com isso aqui. Havia um lugar onde o público ouvia a Torá, ouvia a palavra de Deus, a lei de Deus. Havia um púlpito. No púlpito costumeiramente tinha-se 3 cadeiras. A cadeira do centro, que era do líder da sinagoga, Jairo. A cadeira da direita era do seu pastor auxiliar. E a cadeira da esquerda era uma cadeira que ficava vazia porque era reservada para os convidados. Uma criança de 12 anos, se fosse menina, já podia ler a Torá na reunião. Um menino de 13 anos já podia ler a Torá. Porém, cria-se que só a partir dos 30 anos tinha-se maturidade para ler a Torá, interpretar a Torá e ensinar o povo. Talvez seja por isso que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. E de fato ele vai numa sinagoga, quando inicia o seu ministério, ele lê Isaías 61, ele interpreta Isaías 61 e fala que aquilo ali é sobre ele. Mas além de uma sinagoga ser uma igreja, uma sinagoga também funcionava como um centro de ensino. Anexo ao templo principal havia salas de aula, onde as crianças, os jovens, as pessoas poderiam aprender sobre a lei. Mas além de ser igreja, além de ser um centro de ensino, a sinagoga também era um centro administrativo e jurídico. O líder da sinagoga também resolvia questões administrativas e jurídicas entre o povo. Qualquer questão que era levantada, o líder da sinagoga poderia resolver se fosse uma questão entre 2 judeus. Então Jairo, o primeiro personagem da nossa história, ele é pastor, ele é diretor de uma universidade e ele também é um juiz. Então havia muita autoridade sobre a vida desse líder religioso chamado Jairo. Ele era líder da 2ª maior sinagoga da região. Só Jerusalém tinha uma sinagoga maior que Cafarnaum. Então o Jairo, ele tinha muita autoridade. E é interessante porque o texto bíblico vai dizer que Jairo, que é um líder, que é uma autoridade, ele se aproxima de Jesus, ele se humilha diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Isso não era imaginável isso na época, porque todos os amigos de Jairo, todos os religiosos, eles queriam perseguir Jesus, eles queriam matar Jesus. Então para Jairo fazer isso, lhe custou muita coisa. Mas a Bíblia diz que Jairo se aproxima, Jairo se humilha e Jairo se prostra. Eu queria que você repetisse comigo: se aproxima, se humilha e se prostra. Bom, mas a história que nós vamos ler daqui a pouco, já estamos chegando lá, ela conta a história também de um outro personagem, uma mulher. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. Para o homem ela disse que é Jairo, mas a tradição vai dizer que essa mulher se chamava Berenice. Não sei se confere, mas enfim, essa mulher se aproxima também de Jesus. Ela convivia com uma enfermidade terrível. Ela convivia com uma hemorragia constante há 12 anos. Um fluxo sanguíneo saía do seu corpo. Muitos dizem que isso tinha a ver com o período menstrual dela. Enquanto a mulher normal, comum, 3, 4, 5 dias, naqueles dias terríveis para o marido, essa mulher há 12 anos convivia com isso. Além disso, naquele tempo a cultura judaica dizia que quando uma mulher estivesse nesse período, no ciclo menstrual, ela devia se afastar. Ela não devia se aproximar das pessoas, ela não poderia ter contato com o seu esposo se fosse casada, se fosse mãe não poderia ter contato com seus filhos, se fosse da igreja não poderia visitar a sinagoga, mas era só nesse período.
Mas essa mulher há 12 anos vivia no isolamento social, uma saúde fraquíssima, totalmente debilitada. Mas essa mulher também, como Jairo, se aproxima de Jesus. Só que ela se aproxima de um jeito diferente. Ela se aproxima, mas primeiramente, ela só quer a cura. Ela não quer se mostrar, ela não quer se expor. Então ela não se humilha e não se ajoelha diante do mestre, inicialmente. Eu queria agora convidá-los a ler o texto bíblico a partir do versículo 21. Agora que nós entendemos o pano de fundo, vamos meditar e ver o que o Espírito Santo quer falar conosco. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 diz assim: ora, quando Jesus tinha novamente atravessado para o outro lado, uma grande multidão se juntou ao seu redor e ele estava ao lado do mar. Então se aproximou, diga comigo, se aproximou, um dos líderes da sinagoga chamado Jairo, e vendo a Jesus, se jogou aos seus pés. Eu disse no início que esse texto bíblico vai nos ensinar sobre duas características de uma fé cristã que pode gerar milagres na nossa vida. A primeira característica de uma fé cristã que pode gerar milagres é a humildade. A Bíblia diz que Jairo se aproxima, Jairo se humilha, Jairo se prostra. Não tem como separar a fé cristã da humildade. É inconcebível um cristão que se diz cristão e se ele acredita que ele é cristão, ser soberbo, ser orgulhoso. É inconcebível, um cristão precisa ser humilde. Olha como a fé e a humildade caminham juntas. Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos e quando também nos ensina a orar, ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é um caminho de humildade na oração. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos também a jejuar, ele nos convida para um caminho de humildade. Ele diz assim: quando jejuares, faça isso sem que ninguém saiba. Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a serem generosos, a ofertarem na casa do Senhor, ele diz assim: que a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não precisa saber. Isso quer dizer que a fé cristã, ela é recheada de humildade. Um cristão precisa ser humilde. A Bíblia diz que depois do orgulho vem a queda, depois da soberba vem a ruína. Isso quer dizer que nós cristãos temos que ser humildes. Precisamos buscar a humildade em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Jairo se aproxima, Jairo se humilha e Jairo se prostra. O príncipe da sinagoga, como era chamado, se prostra diante do príncipe dos céus, Jesus. Se a gente quiser viver milagres em Deus, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos nos colocar na posição de necessitado. Nós precisamos nos colocar na posição de servo. Nós precisamos nos colocar na posição de fraco. Todo cristão bom é fraco, porque ele é humilde. Repita comigo: se aproximar. A Bíblia diz: se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Repita comigo: se humilhar. A Bíblia diz que todo aquele que se humilha diante de Deus será por Ele exaltado. Repita comigo: se prostrar. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará perante o nome de Jesus. Então não há outro caminho se você quer viver uma fé que gera milagres, uma fé onde você vai colher milagres em Deus. Você precisa entender, não há como se você não ser humilde, se nós não sermos humildes. Veja o que diz o versículo 23, continuamos a ler. E Jairo insistiu intensamente. Olha que interessante, além de ele insistir, ele fez isso de forma intensa. Jairo insistiu intensamente com Jesus, dizendo, olha o motivo pelo qual ele se aproxima de Jesus, se humilha e se prostra. Ele diz: minha filhinha está à beira da morte.
por favor, venha e ponha suas mãos sobre ela, para que ela fique bem e viva. A filha de Jairo, que tinha 12 anos, está à beira da morte. E é claro que vocês hão de convir comigo que todo sofrimento gera angústia. Qualquer sofrimento que seja o seu, que você esteja passando, ele está te deixando angustiado. Mas se esse sofrimento que gera angústia te aproxima de Jesus, tenha certeza que Jesus irá consolá-lo, Jesus irá abençoá-lo, para que você possa consolar e abençoar outras pessoas. E é interessante porque Jairo está suplicando por uma causa muito nobre. A filha dele estava à beira da morte, o texto diz. E é interessante porque ele diz assim, ó: Jesus, vem comigo até a minha casa. Ele poderia fazer como outros nos textos bíblicos falaram quando foram a Jesus, disseram assim: a Jesus, eu não sou digno que tu entres na minha casa, diga apenas uma palavra e o meu filho ou o meu servo ficará curado. Não, Jairo não queria só isso, Jairo não queria só a cura. Parece que Jairo queria mais. Jairo queria que Jesus entrasse na sua casa. Talvez porque Jairo sabia que todas as casas em que Jesus entrou nunca mais permaneceu a mesma. Jesus, quando entra numa casa lá em Caná da Galileia, ele transforma a vergonha da falta de um vinho, a alegria de um vinho bom. Jesus, quando entra na casa de um Simão chamado fariseu, ele traz dignidade a uma mulher que era rejeitada. Jesus, quando entra na casa de Simão, ele traz salvação àquela casa. Jesus, quando entra na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele coloca em ordem as prioridades daquela casa. Quando Jesus entra numa casa, a casa será mudada. Jairo tinha essa convicção. Talvez seja por isso que Jairo queria tanto que Jesus fosse à sua casa. E olha o que acontece, olha o que o versículo 24 diz. Então Jesus foi com ele. Jesus foi com quem? Com ele, com Jairo. Quem está levando Jesus para sua casa? Jairo. E eu gosto de imaginar, né? Eu gosto de conjecturar. Se a gente entender que é conjectura, está tudo bem. Eu gosto de pensar que Jairo estava aflito e agora ele chega perto de Jesus. Jesus diz assim: eu vou até a tua casa. Eu acho que talvez Jairo não se conteve na alegria, porque ele sabia que o Criador do universo estava indo até a sua casa. O milagre de Jairo estava chegando. Talvez Jairo agora está alegre. Talvez a Bíblia diz que havia uma grande multidão pressionando Jesus. Talvez Jairo pega na mão de Jesus e tenta puxar Jesus até a sua casa. Talvez Pedrão está na frente abrindo a multidão, porque Pedro era assim. E Jairo está feliz porque a cura, o seu milagre está chegando. Mas acontece algo que interrompe o milagre de Jairo. Olha o que diz o versículo 25. E uma mulher que sofria de hemorragias há 12 anos, e que tinha sofrido muito com muitos médicos, e tinha gastado tudo que tinha, e em vez de melhorar, ficou pior. Essa mulher, depois de ouvir sobre Jesus, veio por trás dele, na multidão, e tocou as suas vestes, porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E a sua hemorragia cessou imediatamente, assim que ela tocou as vestes de Jesus. E ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada de sua doença. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Do ponto de vista humano, qual milagre era mais urgente? O da filha de Jairo, que estava à beira da morte, ou da mulher que já convivia com aquela doença há 12 anos? Qual milagre era mais urgente? O da filha de Jairo. Do ponto de vista humano, há milagres urgentes, mas do ponto de vista de Deus, cada milagre tem o seu propósito. Para Deus, aquele que não sabe esperar, não está apto a receber. O milagre de Jairo é interrompido quando ele estava prestes a receber o seu milagre.
a mulher se aproxima de Jesus. Mas lembra de Jairo? Quando Jairo se aproxima, ele se humilha, ele se prostra. A mulher, pelo contrário, ela chega perto de Jesus, mas ela não queria se expor. É interessante porque essa mulher, ela já vivia na humilhação há 12 anos, mas diante de Jesus ela preferiu não se humilhar. Talvez ela tenha pensado: eu já tenho sido humilhada há tanto tempo, então eu vou fazer o seguinte, vou chegar na surdina, vou tocar nele, vou receber minha cura e vou sair discretamente. Mas não era isso que Jesus queria e nem intencionava com ela. Porque a nossa fé precisa ser humilde. Porque a nossa fé precisa expor as nossas fraquezas. Fé e humildade caminham juntos. Então, olha o que aconteceu na sequência. Versículo 30 diz: ora, Jesus, estando bem consciente de que um poder tinha saído dele, imediatamente se virou para a multidão e perguntou: quem tocou minhas vestes? Então os seus discípulos responderam: mestre, a multidão te aperta de todos os lados e o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas Jesus continuou a olhar ao redor para ver quem tinha lhe tocado. Essa história ela é contada nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É interessante que cada autor dá o seu ponto de vista, traz uma narrativa de certa forma, segundo a sua perspectiva. E o evangelho de Marcos, a narrativa é mais completa, porém, todo evangelho tem a sua cereja no bolo. Lucas vai dizer que essa mulher, quando ele relata essa história, ela tentou se ocultar de Jesus. Essa mulher estava quase repetindo o mesmo erro daqueles 9 leprosos, que receberam a cura e foram sem glorificar a Jesus. Mas Jesus dá uma nova oportunidade para essa mulher. É como se Jesus estivesse dizendo para ela: filha, a sua fé para gerar milagre precisa ser uma fé humilde. Você precisa se expor, você precisa ter humildade. Talvez Jesus poderia ter falado para ela assim: se você soubesse o que Jairo fez, com toda a autoridade que ele tinha, se você percebesse o que Jairo fez. Aquela mulher é convidada a se humilhar diante de Jesus. Sabe qual foi a resposta dela para Jesus? Leia comigo o versículo 33. Então a mulher, tremendo de medo, pois sabia o que tinha acontecido com ela, aproximou-se e se prostrou diante de Jesus e contou a ele toda a verdade. Aquela mulher entendeu que fé e humildade caminham juntas. E há milagres extraordinários numa fé que se prostra diante de Jesus. Uma fé humilde, ela te dá bênçãos além do que você pediu. O texto diz no versículo 34: e Jesus disse à mulher: minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada de sua doença. É muito interessante porque aquela mulher, ela estava buscando a cura física. E o versículo 29 vai dizer que antes de ela se humilhar, ela já havia recebido a cura, porque o sangue estancou e ela sentiu que o seu corpo havia sido curado. Então, o que ela pediu, ela ganhou. Mas Jesus queria dar muito mais do que ela estava pedindo. Depois que ela se humilha diante de Jesus, depois que ela se prostra diante de Jesus e conta a sua história para ele, a Bíblia diz que além de ela receber a cura, ela também recebe a salvação. Ela diz: filha, a tua fé te salvou. Depois que ela se humilha, se prostra diante de Jesus, ela recebe não só a cura, não só a salvação, mas ela recebe também a maior demonstração que Jesus deu em vida para uma mulher. Jesus chama aquela mulher como ele nunca chamou outra mulher em toda a Bíblia. Ele chama ela de minha
filha. Talvez para você, que recebe demonstrações de amor, carinho da sua família, todos os dias, isso aqui é uma miséria. Mas para aquela mulher que vivia socialmente excluída, que talvez não recebia uma palavra de afeto do seu marido, dos seus filhos, não podia ir à igreja e dar um abraço no irmão, ela recebe uma demonstração nada mais, nada menos que do Criador do universo, chamando ela de minha filha. E esse título foi tão nobre que nunca mais Jesus chamou ninguém de minha filha. A humildade nos reserva bênçãos muito mais do que pedimos. Qual a primeira característica então de uma fé que gera milagres? O texto bíblico diz: humildade. Sejamos humildes. Mas existe uma segunda característica de uma fé que pode gerar milagres na sua vida, e milagres extraordinários. Leiamos o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, alguns homens vieram da casa do líder da sinagoga Jairo e disseram para ele: olha, a sua filha está morta. Por que continuar incomodando o mestre? Ignorando o que eles tinham falado, Jesus disse ao líder da sinagoga: Jairo, não tenhas medo, tão somente creia. A espera testa a nossa perseverança. A espera testa a nossa perseverança. Abraão recebe a promessa de um milagre aos 75 anos de idade. Ele vai usufruir do nascimento do filho 25 anos depois, quando já tem 100 anos de idade. Davi é ungido rei por Samuel, mas ele só ascende ao trono, só recebe a coroa 22 anos depois. José sonha que vai ser governante no Egito, mas ao invés de ele ir para o palácio, os irmãos o jogam num poço. Do poço ao palácio se passa 13 anos. Falar em perseverança, falar em espera, numa sociedade que prefere um buffet livre do que um à la carte, porque não tem mais paciência para esperar um prato por 30 minutos. É difícil. Falar de perseverança para uma geração que tem toda a informação a um clique na palma de sua mão. Mas às vezes a gente se esquece que um dos atributos de Deus é a longanimidade. Por quê? Porque Deus não se limita no tempo. Deus não tem problema com o tempo. Quem tem problema com o tempo somos nós. Por isso que para algumas pessoas, como essa mulher do fluxo de sangue, o milagre foi instantâneo. Porque Deus tinha um propósito para ela. Qual o propósito do milagre da mulher? Que ela entendesse que ela precisava ter uma fé humilde. Mas para algumas pessoas, o milagre não é instantâneo, o milagre é um processo. E por que para Jairo o milagre foi um processo? Porque Jesus estava querendo ensinar ele sobre algo: perseverança. Então eu pergunto para nós teríamos fé suficiente para ver Jesus atrasar o nosso processo, para acelerar o processo de alguém? Nós teríamos fé suficiente para ver Jesus acelerar o milagre de alguém e atrasar o nosso milagre? Nós teríamos fé suficiente para ouvir alguém testemunhar algo que seria o nosso milagre? A filha de Jairo morreu. Jairo poderia pensar: a minha filha morreu porque o milagre dessa mulher atrapalhou o meu milagre. Jairo poderia pensar: a minha filha morreu porque Jesus deu prioridade ao milagre dela e não ao meu milagre. Jairo até poderia questionar Jesus, dizendo: Jesus, ao meu ver, o meu milagre era mais urgente. Mas uma fé que gera milagres não se desespera. Jairo não se desesperou, porque ele já havia recebido a promessa que Jesus entraria na sua casa. Na espera do nosso milagre,
a gente às vezes desanima. Isaías 40 vai dizer que os que esperam no Senhor renovam as suas forças nele, sobem e voam como águias, correm e não se cansam, caminham, mas não se fadigam. E diz que vai se renovando. Perceba que a vida de quem espera no Senhor tem ritmos diferentes. Às vezes a gente está voando, às vezes a gente não consegue voar, então está correndo, mas às vezes a gente não consegue nem correr, está só caminhando, mas a gente não se desespera. E é interessante também que no nosso caminho da espera, no caminho da perseverança, a gente não tem problema de reclamar. A gente pode reclamar sim, desde que a gente reclame para a pessoa certa. É por isso que quando eu for reclamar de algo, da minha espera, da minha impaciência, eu vou reclamar com Deus. Eu não vou na internet. Eu não vou para uma pessoa que não vai resolver nada. Eu vou para aquele que resolve, Deus. Caso contrário, ao invés de reclamar, eu estou caindo no pecado da murmuração. Então, com a Deus não tem problema. Deus não tem problema com a sinceridade de um pecador. Deus tem problema com a falsidade daquele que se diz santo. Quando a gente vai falar de espera, quando a gente vai falar de espera de um milagre, a gente lê muito isso na história de Jó. Jó não estava entendendo pelo que estava passando. A Bíblia começa dizendo primeiro quem Jó era e depois disse o que Jó tinha. Porque importante é você ser antes do que você ter. E a Bíblia diz que Jó era temente a Deus, era um homem justo. E depois a gente vai lendo o livro de Jó e percebe quanto de sofrimento ele passou, começando pela perda de 10 filhos. E aí Jó vai reclamar com Deus. Jó vai reclamar com Deus. Jó faz 16 perguntas para Deus. Jó faz 34 reclamações para Deus. Ele poderia ter reclamado com os amigos, mas não, ele vai reclamar para Deus. E Deus lhe dá 70 respostas, nenhuma respondendo a ele. Mas ao final do livro de Jó, nós tomamos ciência da bênção que ele recebeu. Esperar em Deus é difícil, eu sei. A gente reclamamos para Deus então. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé envolve, além de humildade, perseverar. E Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, apenas creia. Jairo poderia inclusive reclamar para Jesus. Talvez se Jairo reclamasse para Jesus, talvez a resposta de Jesus seria essa: Jairo, presta atenção. O que essa mulher recebeu, Jairo? Ao que Jairo responderia: cura, Senhor. E aí Jesus diria: pois é, o milagre dela foi a cura, mas o teu milagre vai ser muito mais que cura, vai ser ressurreição. Talvez Jairo reclamasse para Jesus, ao que Jesus lhe diria também: Jairo, onde foi que essa mulher recebeu o seu milagre? Na rua. Jairo, sabe aonde você vai receber o seu milagre? Dentro da sua casa. Humildade e perseverança. Leia comigo o final dessa história, para nós encerrar. O versículo 37 diz assim: Jesus agora está chegando na casa de Jairo, e Jesus não permitiu que ninguém mais o acompanhasse, exceto Pedro e os irmãos Tiago e João. Eles foram até a casa do líder da sinagoga. Jesus, quando chegou, notou o tumulto, com as pessoas chorando alto e pranteando. E tendo entrado, Jesus disse a eles: por que vocês fazem tumulto e choram? Jesus era enigmático, né? A criança não está morta, mas dorme. Mas aquelas pessoas riram de Jesus na sua frente. Mas ele
os tirou todos de lá, e levando consigo apenas o pai da criança, a mãe da criança, além de Pedro, Tiago e João, entrou no quarto onde a criança estava. E tendo pegado a mão da criança, disse Talita cum, que é um termo aramaico, a língua que Jesus falava, que significa: menina, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente, diz o versículo 42, a criança se levantou e começou a correr alegremente em volta deles, pois tinha apenas 12 anos. E todos ficaram completamente maravilhados. Jesus disse para aquela menina: levante-se, porque o seu pai se aproximou de mim. Levante-se, porque o seu pai se prostrou diante de mim. Levante-se, menina, porque o seu pai se humilhou. E mais, levante-se, porque o seu pai perseverou. E agora ele presenciou o seu milagre. Jesus certamente teria dito: menina, levante-se, porque as lágrimas de um pai, as lágrimas de uma mãe, não passam despercebidos na minha presença. Uma fé humilde, uma fé perseverante, levou cura e salvação à casa de Jairo. A sua fé humilde, perseverante, vai levar cura e salvação para a sua casa. Faça como Jairo, faça como aquela mulher que entendeu essas duas características. O livro de Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Provérbio diz que a maldição mora na casa do ímpio, mas a bênção mora na casa do justo. Atos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não desista, persevere. Se você quer viver milagres em sua vida, busque a humildade, busque perseverar. Seja humilde e seja perseverante até viver o seu milagre. Amém? Se coloque de pé. Queria convidar o pastor Telmo. Vamos orar então? Senhor Pai, te damos graças pela tua bondade, Senhor, porque a tua palavra fala conosco. A tua palavra nos ensina, Pai, a tua palavra nos constrói, ela nos constrange, Pai. Nós sabemos que pela tua palavra o Senhor nos quer bem. O Senhor não quer que nós sejamos filhos que não entendem a correção do Pai. Todo pai que corrige é porque ama o seu filho, Pai. E se aqui algum de nós foi corrigido, Pai, é sinal porque o Senhor nos ama. Oh Deus, nos ensina pela tua palavra, através da convivência com o Espírito Santo dia a dia, Pai, que nós possamos ter consciência da presença desse Deus que habita em nós e que nos traz humildade, Senhor, para que nós possamos viver milagres em Ti, Senhor, e que possamos testemunhar, para que somente o Teu nome seja glorificado no nosso meio, Pai. Ensina-nos também a sermos perseverantes, Pai, porque muitos de nós sabemos disso, nós temos essa convicção. Muitos de nós ainda estão esperando milagres, mas que essas pessoas possam perseverar em Ti, Pai. Que eles possam aprender, Senhor, e que eles não recebam apenas o que eles pediram, Pai, mas muito mais do que pediram, Pai. Que o Senhor nos dê graça, nos ilumine e nos abençoe para sempre. Amém e amém.